Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à doutrinária semanal do Centro Espírita Antônio de Oliveira, da cidade de São Paulo. Sintam-se todos abraçados virtualmente. Chamo-me Robson Ferrer e atuo na cidade de Salvador, Bahia, a partir das atividades que realizo na casa espírita na qual eu milito e que chama-se Casa de Oração Bezerra de Menezes, ao tempo em que também estamos à frente do canal Roteiro Espírita. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente sugestivo e importante que chama-se Dentro da Luta, que é uma mensagem que foi extraída do livro Fonte Viva, a de número 162. Mas antes de nós falarmos dela, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a todos os companheiros aqui presentes, seja do Centro Espírita Antônio de Oliveira, sejam aqueles outros que também nos acompanham pelo nosso canal Roteiro Espírita. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Vamos então à nossa oração inicial. Senhor Jesus, abençoa-nos nesse instante, fortalecendo em nós a fé e a confiança em Ti, e nos desígnios do Pai. Fortalece-nos na fé e na certeza de que, enquanto espíritos que somos imortais, fomos criados para a perfeição e a felicidade, e que essa doutrina que ora esposamos tem nos revelado o caminho, o roteiro para a conquista desse fanal. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, trabalhadores desta casa, o Antônio de Oliveira, e de todas as instituições aqui representadas, seja pela cidade de São Paulo, seja pela cidade da Bahia, Salvador, ou de qualquer uma outra cidade, estado aqui representados. Envolve-nos na energia do amor e da paz, e com a tua permissão damos início ao encontro desta noite de sexta-feira, 20 horas do dia 9 de julho de 2021. Assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos e sintam-se abraçados virtualmente, seja os da cidade de São Paulo, seja os da cidade de Salvador, seja ainda qualquer uma outra cidade aqui representada pelos dois canais que acompanham esta live. Conforme dissemos inicialmente, hoje nós falaremos sobre um tema oportuníssimo e, em particular, para os dias em que estamos atravessando. E foi extraído do livro Fonte Viva, que é conhecido, acredito, se não de todos, mas da maioria de nós, que é de autoria espiritual de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. É um dos livros que compõe a série Mundo Espiritual ou os Evangelhos de Emmanuel. E Emmanuel, por sua vez, na mensagem 162, ele vai nos apresentar o tema Dentro da Luta. E é o que nós estamos fazendo o tempo todo, desde quando nós encarnamos até o momento em que nós vamos desencarnar. E ainda assim prossegue-se fora da matéria física, porque no mundo espiritual nós também continuamos dentro desta luta, no enfrentamento das demandas que
são necessárias ao processo de burilamento, de aperfeiçoamento moral, que todos nós, espíritos criados simples e ignorantes, passamos para atingir a perfeição, que é o nosso fanal, o nosso determinismo. Então, a partir de uma citação trazida por Jesus, que João, no capítulo 17, no capítulo 17, no versículo 15, ele vai apresentar para nós, e mediante essa citação, Emmanuel, por sua vez, vai discorrer sobre ela de forma brilhante, como lhe é característico. Vejamos a passagem trazida por Jesus. Diz ele então: não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Isso é algo importante para compreendermos o momento presente, estando ou não vivenciando, direto ou indiretamente, as questões que são atribuídas, por exemplo, à pandemia que ora vivemos coletivamente. Seja ainda as nossas aflições diárias, das atuais como das experiências anteriores. Seja as nossas inquietações internas ou os nossos processos de burilamento externos pelos quais nós passamos. Porque a vida está constantemente nos desafiando a superar essas situações que ocorrem com todos nós. Então, Jesus, na sua sabedoria, pede ao Pai que não nos tire desses embates, dessas lutas, desses testemunhos de fé, mas que nos livre do mal, no sentido de que não nos afastemos da lei de Deus. Porque Kardec, ao interrogar as entidades venerandas na questão 630 do Livro dos Espíritos, ele vai questionar o que seria o bem e o que seria o mal. Ao que eles disseram, ou elas disseram, as entidades, que o bem é tudo que estava de acordo com a lei, e o mal, tudo quanto dela se afastasse. Então, mas que os livre do mal, ou seja, não permita que os meus irmãos, que os teus filhos deixem de estar contigo, vivenciando a lei, dentre todas as que eles também nos apresentaram e que Kardec nos legou no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, a lei de justiça, de amor e de caridade. Porque todas as outras, estão nesta última contidas. Na lei de justiça, de amor, de caridade. Então, Pai, não vos peço que os tire diante da prova, diante da situação acerba, da experiência dolorosa, não os tire dela, mas que lhe deem força para passar por ela, livrando-os do mal, no sentido de não deixar de dar o testemunho. E mediante essa citação, vem então Emmanuel, que colabora dizendo, vejamos, começa assim dizendo: não peças o afastamento da tua dor. E busquemos internalizar essa mensagem. Voltando ao primeiro parágrafo. Não peças o afastamento de tua dor. E é o que mais nós fazemos diante da prova, é que nos livre da dor. Sem sequer nos questionarmos para que a dor hoje, seja ela qual for. Uma simples dor de cabeça ou uma dor que parece avassalar toda a nossa alma, quando, por exemplo, da perda de um ente querido, de um filho, de um marido, de uma esposa, de uma irmã, ou seja lá quem for a pessoa a qual estamos vinculados pelo sentimento de amor, de respeito. E que isso nos causa ainda uma dor superlata. Então vem Emmanuel, que vai nos orientar, fazer com que
Repensemos a postura comum quando das nossas preces e petições a Deus, que nos tire da dor, do sofrimento, em que pese que a doutrina não seja uma doutrina voltada para o culto à dor e o sofrimento, em que pese que Jesus dissera: bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Mas a compreensão é outra, é exatamente esta que Emmanuel nos apresenta já no primeiro parágrafo. Ou seja, que nós enfrentemos com coragem, com confiança, com fé, o testemunho pelo qual nós estamos passando para acrescentarmos dentro da nossa bagagem espiritual a tenacidade, a sensibilidade, o amor e tudo quanto nos é ainda necessário aprender ao longo dessas indas e vindas na matéria, no corpo físico. Continuando, ele ainda diz: roga forças para suportá-las com serenidade e heroísmo, a fim de que não lhes perca as vantagens do contato. E esse momento pandêmico tem demonstrado muito isso. A necessidade de nós pararmos e refletirmos para quê a necessidade do enfrentamento de tantas dores e sofrimentos. Seja do ponto de vista coletivo, seja do ponto de vista individual, familiar, pessoal. Porque todos temos a necessidade de passar por essas injunções, por essas agruras, a fim de darmos esse testemunho de heroísmo e de serenidade. Algo que muitas vezes, para não dizer na maioria delas, nós falimos. Nós não conseguimos, de fato, dar demonstração do aprendizado teórico que já possuímos. Porque nos deixamos enfraquecer, esmorecer por muito pouco. Às vezes, uma unha encravada, uma dor de dente, uma dor de cabeça, de ouvido, faz com que a gente se desespere, que a gente se revolte, que a gente entre em um estado de depressão, de não aceitação, de insubordinação em relação às leis de Deus. Imaginemos quando tivermos que dar um testemunho do alcance de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, ou algo que valha, de um Chico Xavier. Onde estaria a tenacidade moral para tal? Embora todos nós os reconheçamos como almas de valor, mas por que não podemos nós, por nossa vez, assim também fazer? Como o próprio Jesus o fez, dando testemunho de confiança no Pai, de amor, ante aquela experiência dolorosa da cruz. Então, Emmanuel vem e nos diz que nós devemos rogar a serenidade e o heroísmo para saber suportar, seja qual for a dor. Seja a dor física, seja ainda a dor moral, que é muito mais dolorosa e sofrida que a primeira, muitas vezes. Mas seguindo ele diz: não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las, de tirar o melhor dessa experiência para se fortalecer em espírito e verdade. Essa é a grande proposta da doutrina espírita. E isso não é um culto à apologia à dor e ao sofrimento, é um reconhecimento do valor da experiência para nós, espíritos imortais. Não exiges a expulsão do adversário, seja ele qual for, o chamado hoje, o inimigo, seja o inimigo externo, seja o inimigo interno. Aprenda a se reconciliar com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele. Mas eu só conseguirei se eu estiver dentro da luta. Porque se eu me afasto, se eu me evado da experiência, não adiantou. Não valeu a pena o aprendizado. Terei que repetir a lição
para poder me fortalecer naquele aprendizado, a fim de que não mais precise. Porque às vezes a dor precisa ser uma dor muito intensa para que ela deixe de existir no nosso processo de experiências humanas, pelos excessos, pelos desafios pelos quais nós passamos e não soubemos dar o devido testemunho, pelos abusos também que nós já cometemos em relação à lei de Deus. Então é preciso que nós entendamos que há sempre uma razão, um para quê. Não é gratuito, não é uma vingança, não é sorte nem azar estar ou não passando por ela. É uma necessidade. Necessidade essa sempre de valorização do espírito para o seu crescimento. Ele ainda vai dizer: procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Porque também não basta passar só pela dor. É preciso saber qual a lição que eu estou tirando dela para que ela não volte. Porque, do contrário, ela voltará em algum outro momento, em uma outra situação ou contexto. Mas se a lição não foi aprendida, por certo, a lição será repetida. É que nem acontece com a escola, ou na escola. O aprendiz, o aluno que não conseguiu dar comprovação de que aprendeu aquela matéria, aquele ensino, conhecimento, lhe é dada a oportunidade de repetir, até que ele consiga maturar, pelo menos teoricamente, aquilo que foi passado pelo seu mestre, pelo seu professor. Mas continuando, ele diz assim: nada existe sem razão de ser. Um pouco do que já trouxemos também. Tem um para quê, tem uma necessidade de elevação moral. E isso eu preciso compreender e entender. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. Eu vou repetir essa frase. A sabedoria do Senhor, nosso Pai que está nos céus, acrescentemos, não deixa margem à inutilidade, porque tudo tem uma necessidade de ser, conforme já dissemos algumas vezes, um para quê. O sofrimento tem uma função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. Um dos pontos que eu acho relevante e que eu admiro muito de Emmanuel é essa comparação constante em todos os seus textos com a natureza, para a gente entender que fazemos parte desse complexo natural que é a vida. Ainda que mais adiantados do ponto de vista do psiquismo, dos sentimentos, das emoções em relação aos nossos irmãos dos reinos inferiores, mas fazemos parte desse conglomerado de experiências naturais. Então, ele está sempre correlacionando que a natureza também passa pelos mesmos processos de aprendizados que nós humanos. Não somos uma categoria à parte. Estamos inseridos dentro de um contexto maior, de um sistema. E que nem sempre nós conseguimos perceber e aquilatar o valor desse momento e dessa experiência, como acontece agora na pandemia. Porque a gente só vê o lado negativo, a morte, como se a morte de fato existisse. Mas não conseguimos entender que por trás dessa suposta morte existem níveis variados de aprendizados para aqueles que estão passando por ela. Ou ainda que não morra do ponto de vista da saída da existência corporal, mas o período em que passaram pela prova da falta de ar, da intubação, da doença em qualquer nível ou grau em que a pessoa passe, as limitações, as aflições. Porque quantos foram aqueles que superaram-se
mediante habilidade, criatividade, capacidades, por conta da pandemia. A exemplo do que quando sempre posso eu trago, do desemprego. Quantos conseguiram ressignificar, se reformular depois que estiveram desempregados por conta da pandemia? Não quiseram, não pediram demissão, foram colocados pela força da situação. Quantas empresas fecharam? Quantos empregados se desempregaram ou foram, mas que estão sobrevivendo, fazendo coisas que não imaginariam, porque estavam supostamente protegidos pelo emprego da carteira assinada. E outros tantos exemplos que nós temos. Quantos se movimentaram em ajudar, em socorrer aqueles que estão mais necessitados do que nós outros? Então, tudo isso precisa ser colocado em pauta, sem contar que, além da experiência humana em si, tem a questão espiritual, porque são bagagens que nós formamos para levar a outras experiências reencarnatórias, que estas atuais são necessárias para aquelas outras que ainda virão. Então, estar dentro da luta é uma chancela divina que nos é ortogada justamente para que, em passando por ela, de cabeça erguida, nos fortalecendo na experiência, adquiriremos créditos valiosos para as futuras. Tal acontece com a parábola dos talentos, que tem tudo a ver com essa mensagem, ou pelo menos o título da mensagem, dentro da luta. Aqueles que realmente entraram na luta, os dois, multiplicaram seus talentos. Aquele que fugiu da raia, da luta, enterrou. E é o que a gente mais faz hoje. Ele nos representa aquele servo que enterrou o talento. Muitas vezes a gente só faz a leitura pela leitura do texto, sem averiguar o que está por trás do texto. E o que esse por trás do texto tem a ver comigo hoje, que muito se assemelha comigo e eu com o texto. Mas eu não quero ter olhos de ver, não quero compreender, porque é mais fácil. Ficar na ignorância do conhecimento é mais fácil, porque não exige esforço de pensar, coragem de mudar, de ressignificar padrões equivocados, de modificar a forma, a estrutura psíquica do pensamento. Mas seguindo por conta do tempo, ele ainda diz: a árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências, conforme dissemos. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Todos já passamos por isso. Em todos os períodos e em todas as eras do nosso processo evolutivo na Terra, e que saem em outros mundos, em outras moradas. E estamos aqui debatendo, refletindo. E quantas outras não virão decorrente dessa necessidade do avançar, porque nada está parado, estagnado no universo. Existe um movimento natural de ascensão, de impulso, que faz com que a movimentação, o trabalho ocorra, ou o progresso enquanto lei também natural da vida. Mas é preciso que compreendamos, saiamos daquele estágio de estarmos protegidos dentro do paraíso, não querer crescer, continuar dentro do paraíso, dentro da simbologia do mito de Adão e Eva. Daí porque eles foram expulsos do paraíso. Porque chegou um momento em que eles precisavam lutar para sobreviver, estar diante da luta, sem aquela proteção do pai. Ou como a gente diz em relação aos filhos, há um momento que eles precisam sair da saia da mãe, dos pais. O próprio bebê, quando dá 9 meses, ele é expulso naturalmente para que ele entre na luta da vida. É a natureza reagindo, o movimento natural do crescimento. E só estando na luta
perdendo e ganhando, aprendendo, errando, é que a gente se desenvolve. Apanhando e batendo. Daí as inúmeras possibilidades ou oportunidades de ir e vir através das encarnações, que justifica a justiça de Deus plenamente. E só para fechar, ele ainda diz assim: aceitemos o nosso dia de serviço, onde como determine a vontade sábia do Senhor, onde e quando estivermos. E para isso eu preciso confiar, acreditar, me entregar àquela proposta. Do contrário, não seguirei. Por fim, ele ainda acrescenta: apresentando os discípulos ao Pai, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nesse contexto, muito rapidamente, a gente vê até a própria sabedoria, vemos mais uma vez, não é nem e até, vemos mais uma vez a sabedoria divina, porque os discípulos estavam ali sob a proteção de Jesus, nada lhe ocorriam de mal, estava sob as saias do Cristo, simbolicamente dizendo. Qualquer coisa, recorriam a ele. Lembram-se daquela passagem da barca, em que a barca começou, teve aquele vendaval, a barca começou a movimentar, parecendo que ia cair, e os discípulos desesperados acordam Jesus para ver o que ia fazer, porque o barco ia afundar. E Jesus, naquela atitude conhecida, biblicamente, ele aquieta as águas. E quantas vezes foram aqueles, os mesmos discípulos, depois do Cristo, que enfrentaram as tempestades dentro do mar revolto? Tanto físico como simbolicamente. Diante dos testemunhos da luta na casa do caminho, diante dos romanos e tantas outras passagens que tão bem nos elucidam o livro Paulo e Estevão. Os seus próprios evangelhos. Então a gente precisa entender que até os discípulos de Jesus precisaram um dia ser expulsos da convivência de Jesus. Mas nunca deixaram de ter a proteção do Cristo. Em todos os tempos, com ou sem ele, presencialmente. Mas finalizamos dizendo assim: a terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Estar na luta, pessoal, amigos, companheiros do ideal espírita, estar dentro da luta é ser exatamente o que propõe Emmanuel nessa última citação. É se tornar agente vivo do abençoado reino de Deus na construção que hoje se opera na terra entre nós. Bem-aventurados os que tiverem olhos e ouvidos de ouvir, porque esses receberão muito mais mediante suas contribuições em favor de um mundo melhor. Lembremos-nos, finalmente, do mundo de regeneração que está acontecendo, apesar dos entraves, apesar das dificuldades impostas por nós, humanos, por falta de maturidade espiritual. Lembremos-nos que está acontecendo silenciosa e progressivamente. E aqueles que estiverem operando e contribuindo, esses serão convocados, estando ou não mormente no corpo físico, para novas empreitadas,
para novos trabalhos, para assumirem novas tarefas, quando não aqui mesmo na Terra, em outros planetas que se assemelham a esta, a fim de que todas as moradas da casa do Pai, a exemplo da nossa terra, se converta num abençoado reino de Deus, mediante o esforço e a cooperação de todos aqueles que que disseram sim para o Cristo, para a mensagem de Deus, nosso Pai, que está nos céus. Por isso disse Jesus: não os peço que os tire do mal, da prova. Não pede isso, mas, o melhor, perdão. Não peço que os tire do mundo da experiência da prova, mas que os livre do mal. Ou seja, não os deixe, ó Pai, que eles se distanciem da vossa sublime e magnânima lei, que não é outra senão a lei do amor. Muita paz, muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a Wagner pelo convite de estar aqui com vocês nesta noite. E mais uma vez eu os convido a conhecer o nosso canal Roteiro Espírita, para que juntos fortaleçamos essa corrente da mensagem, da propagação da doutrina espírita como fundamento principal em nossas vidas, para que o reino de Deus se constitua em uma verdade entre nós. Vamos orar? Agradecendo a Deus, aos Espíritos, pela oportunidade bendita de estarmos de volta em reflexão nesta casa que nos oportuniza, o Antônio de Oliveira, a quem agradecemos a oportunidade da convivência feliz e o retorno, rogando a Deus, aos Espíritos, que abençoe e proteja a todos os seus dirigentes, trabalhadores, igualmente os seus frequentadores. Extensiva aos seus familiares, assim como a todos aqueles que nos acompanham pelos canais aqui que estão transmitindo a live. Que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe e que permita que outros encontros como este ocorram no decorrer ainda desse ano. Assim encerramos, lembrando a imagem excelsa da Mãe Santíssima. E assim dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, obrigado a todos, um beijo no coração e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Paz e bem a todos nós. Viva Jesus!